Olá, mais uma mensagem. Antes de começar a mensagem, eu queria pedir a vocês, o que não foi escrito, se inscreva. O que foi escrito, assista, deixe seu like, compartilhe, para que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Nós estamos em período de pandemia, nós não podemos visitar ninguém. Então vamos entrar na casa dos nossos amigos através dessas mensagens. Essas mensagens, elas são umas mensagens que relevantes, alivia o coração. Tem tanta gente que está precisando, hora dessa, de ouvir uma mensagem. Então vamos à mensagem. Hoje nós vamos falar um pouco só, sobre a visão de João no Santuário Celestial. Só que é superficial que eu vou falar, porque isso é um conteúdo muito longo e aqui é só uma mensagem. Então eu improvisei aqui um santuário, né? Mais ou menos assim, o santuário que também foi de Salomão, e existe também o santuário no céu. Mas a visão de João foi quando ele estava na ilha de Patmos que ele viu essa visão. Então aqui é o santuário, aqui é o lugar sagrado, lugar santíssimo, e havia o altar onde sacrificava o cordeiro e colocava aqui para ser queimado, e as cinzas ficavam aqui. E o fogo desse altar não foi aceso por mão humana. Foi uma faísca que veio do céu e acendeu ele, certo? E todos os cordeiros que era sacrificado era queimado aqui. E aqui também era jogado ao redor dele, aqui dentro. Aí ao redor jogavam também sangue, né? Nós vamos chegar lá. Então, o que João viu lá no céu? João viu debaixo desse altar umas almas que falavam assim. Até quando, gritando, ele ouvia as almas gritando, até quando o Senhor não nos julgas, nem vinga nosso sangue que habita nesta terra? Vamos dizer, a Bíblia, ela proíbe a necromancia. O que é necromancia? Necromancia é aquelas pessoas que vão procurar falar com os mortos. Então, quando ele viu, por isso que eu estou falando na necromancia, porque quando João viu essa visão, para a gente poder entender o que João viu aqui e como é que essas almas gritavam. Vamos ver. Eu vou ler o capítulo de Deuteronômio 18, eu vou ler o versículo 19. De todos aqueles que não quer ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, lhe direi contas. Quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Esse que eu falei nesse instante. Nem mágico, que nem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus o lança diante de ti. Então, Deus não quer que a gente tenha contato com os mortos. Até mesmo porque a Bíblia considera a morte um sono, né? Deus fala, a alma
dos para a gente ter uma relação, digamos o seguinte, sangue fala, sangue tem boca. Então, vamos ver o que é que significa sangue. Significa vida. Na Bíblia, significa vida, significa alma. Então, tanto faz seres humanos como animais. O sangue é a alma. Vamos ver aqui o que segue. Então, esse sangue também, coberto com terra, haverá silêncio. Veja só, quando alguém morre, que matam alguém, como é que a família age? A família, ela grita, né? Ela pede justiça. É assim que a família fica pedindo justiça. Então, diz assim, eu quero justiça pelo sangue daquela pessoa que a terra cobriu. Mas até o sangue não fala. Então, aquilo foi que João viu, porque Deus pedia aos sacerdotes que todos os dias jogasse sangue ao redor deste altar. Aqui havia uma escada, ele subia, botava o cordeiro aqui e parte do sangue era jogada ao redor aqui do altar. É bem engraçado, né? Meu altar e o meu santuário, né? Mas é o que eu posso fazer. Deus ainda vai me dar um estúdio bem bonito, né? Então, nesse momento que João está vendo essa visão, ele está falando, aqui está falando quando essas almas estão clamando, que não é a alma que clama, porque o que se fala é nefasto, é uma coisa nefasta. Pelo seguinte, o que significa vida? Né? Eu não vejo fantasma, você não vê fantasma. Vida, não, a alma de quem morre não é isso. Se você vê alguma coisa assim, não pense que seja coisa de Deus, não, né? Mas o sangue que clama da terra pedindo a justiça, clama isto, você acha que é lateral ou é simbólico? Na gramática, chama-se prosopopeia. Veja o que foi, agora eu vou chegar na visão que João teve. O que é prosopopeia? Prosopopeia é quando eu pego um ser inanimado e digo assim, digamos o seguinte, a Bíblia falou em voz alta para mim. A Bíblia fala para mim se eu ler. Mas a Bíblia não vai falar em voz alta. Este livro, ele não vai falar em voz alta para mim. Isso significa prosopopeia. Então, o que João via ali era a prosopopeia. Vou te dar outro exemplo. Digamos que eu cheguei lá num sítio, tá cheio de aves, e eu digo assim, olha, as aves me deram um bom dia. O que significa isso? Eu coloquei, na gramática, eu coloquei voz nas aves, dizendo que elas me deram bom dia. A ave não dá bom dia para ninguém. Digamos que eu tenho um monte de roupa ali para gomar. Aí eu olho para alguém e digo assim, eita, eu tô com uma pilha de roupa clamando, me chamando toda hora para mim engomar. Aí eu pergunto a vocês, roupa fala? Não fala. Então, prosopopeia significa emprestar a voz. Então, o que João viu foi
o sangue do justo derramado no altar, que significa dizer que tem que esperar a vinda de Cristo, que vai ter a justiça e que se fala nesse momento do juízo. O Novo Testamento responde o que João queria. João diz: quero conhecer a Cristo, diz o apóstolo, o poder de sua ressurreição e o poder da sua ressurreição. E muitas vezes Deus nos coloca no sofrimento, porque quando nós entramos na porta do sofrimento, nós nos tornamos mais humildes, né? Nós nos tornamos muito humildes, né? Então, essa foi a visão de João. Sobre o santuário, esta foi a visão de João, né? As almas clamando era somente uma prosopopeia, porque sangue não fala. Ele foi quem falou. Então ele disse: eu ouvi vozes de almas que clamavam, né? Até quando, Senhor? E o que é que o Senhor diz? Que eles tenham calma, que até quando se completasse. Isso foi a visão que João teve. Eu vou ler aqui, para não ficar muito longa a mensagem, eu vou ler aqui só um minuto, deixa eu encontrar aqui, porque são muitos versículos para ler, mas eu estou resumindo o máximo para que a mensagem não fique muito grande. Então, eu vou ler Apocalipse 8 e deixa eu procurar aqui o verso, só um minutinho. Quando o Cordeiro abriu o selo, Apocalipse 8, viu? Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Viu? Antes eu não falei que ele estava ouvindo as almas que dizia, clamando toda hora. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou na terra, e houve trovões e relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos tinham as 7 trombetas e se prepararam para tocar. Então, o que é que significa isso aqui? Eu estou fazendo essa mensagem hoje para vocês perderem o medo de ler Apocalipse. Significa o dia do juízo final. Que lá vocês vão ver quando quando Apocalipse fala que os selos foram abertos, os anjos pegaram aqui a cinza, né, do altar, que eles jogaram na terra. Houve trovões, e vocês ouviram aqui, relâmpagos, terremoto. Então, é assim a vinda de Cristo. É por isso que eu aqui estou pregando para vocês.
Cristo, quando voltar, preparem-se. Porque quando vocês verem em nuvens ele voltando, porque ele vai voltar, isso é a maior certeza, não vai demorar, vamos nos preparar. Então vocês vão ver todas isso aqui, trombeta tocando. Não pense que ele vai vir sem trovada, não. Vai vir com muito barulho. Vai vir com muito barulho. Agora, quem está se preparando e que está tendo o conhecimento da Bíblia, não vai se assustar, vai se alegrar, porque vai chegar o dia do juízo final. E ele, sabe o que é que ele diz para a gente? Chegou o momento de acabar todas as tuas dores, todos os teus sofrimentos. Então eu vou ficar triste com a vinda de Jesus? Eu não, eu vou ficar alegre. Eu vou pregar o evangelho mais e mais e mais, o quanto eu puder, para que ele retorne logo. Porque se todos nós pregássemos o evangelho, aí ele voltava. Porque o que ele está esperando é que os filhos dele se arrependam. Se arrependam. E vocês tenham certeza que as coisas não vão melhorar assim tão fácil, não. Não fique pensando porque chegou uma vacina por causa disso, daquilo, não. Vem peste atrás de peste e vamos ficar atenta, porque qualquer hora o nosso Paizinho, o nosso amado Senhor, nos voltará para nos levar em glória para morar nas mansões celestiais. E eu não quero ir sozinha, não. Eu quero ir com você, eu quero ir com toda a minha família. Então, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, estejam em nossos corações em Cristo Jesus e até a próxima mensagem. Pegar aqui. Isso. Aqui na frente ele está conseguindo pegar, aqui ficava o altar de holocausto. Foi nesse altar, evidentemente na versão celestial, que João viu debaixo do altar as almas gritando. Ou seja, eu vou levantar o altar aqui, olha, tá bem? Foi debaixo desse altar que João viu as almas gritando: até quando, ó Santo Senhor, soberano?